Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho Fulanesto. Hoje é dia de conto assombrado. Trago até vocês uma história inédita e, desde já, agradeço os comentários sempre amáveis e carinhosos. Vocês são especiais e muito importantes para o velhinho. Então, apaguem a luz, peguem um lanchinho e não esqueçam do like, hein, gente? Um ótimo conto assombrado para vocês. Esse conto é uma adaptação do relato enviado para o Baú do Fulanesto por uma inscrita, que não quer ser identificada. Mande seu relato para o Baú do Fulanesto pelo e-mail fulanesto@gmail.com. Leia na descrição desse vídeo como você pode fazer isto. Nomes e locais foram trocados. Um rosto na janela. Autoria e narração: Senhor Fulanesto. O dom. Todos nós, ao nascer, somos agraciados com um ou mais dons especiais, que podem ou não ser percebidos, desenvolvidos e utilizados ao longo da existência terrena. Algumas pessoas são talentosas artistas, outras exímias oradoras, e assim os dons são distribuídos a todos, sem distinção. Além dos dons naturais, não podemos jamais esquecer que existem os espirituais. A Bíblia, por exemplo, ensina que existem 9 dons espirituais: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, o dom de cura, a operação de maravilhas, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Entretanto, existem aquelas pessoas que, no alvorecer da vida, foram afortunadas com o dom da mediunidade. Essas iluminadas podem ver, sentir, ouvir, sonhar e interagir com espíritos e seres evoluídos, percepções inatingíveis à maioria das pessoas comuns. As pessoas que possuem esse dom em particular, não raro, discorrem sobre seus talentos, descrevendo-os como bênçãos ou como maldições. Esse sentimento antagônico advém do fato de que são forçadas a conviver com uma realidade singular, pois que servem de elo ou meio para que seres do outro plano se manifestem no mundo material. Dentre esses, apenas para citar, existem os que possuem o dom da clarividência, a capacidade de enxergar o plano espiritual. Já os intuitivos ou sensitivos podem sentir as várias cadeias de acontecimentos e, assim, prevê-los. De certo que a maneira como cada um lida com a dádiva recebida está intrinsecamente ligada à decisão de, ao longo da vida, adquirir conhecimento, aperfeiçoar-se, evoluir e desenvolver seu talento, ou não. E ainda há aqueles que utilizam o que de graça receberam para propagar o mal, tornando-se engrenagens enferrujadas de um terrível instrumento de desserviço aos seus semelhantes. Entretanto, há os altruístas, iluminados, que buscam ajudar o próximo sem ter em conta os seus interesses pessoais e até por vezes doando-se em detrimento de si mesmos. Renata, uma linda moça, mãe de um garotinho esperto, inteligente e perspicaz, possui esse talento maravilhoso e o usa para o bem.
Nada cobra de quem a procura. Está sempre disposta a ajudar e a servir. É a bondade em pessoa. Estudiosa, amante dos ensinamentos de Carl Gustav Jung e adepta da astrologia psicológica, soube desenvolver sua mediunidade com maturidade, seriedade e tem ajudado aqueles que dela necessitam. Renata tem constantes sonhos premonitórios, todos confirmados no decorrer dos dias que se seguem ao evento mediúnico. Não obstante o brilho de sua alma evoluída, pessoas como Renata enfrentam diariamente a descrença e a desconfiança dos céticos. Naquela manhã, ela acordou sentindo-se nauseada. O sonho premonitório que a atormentava há dias não abandonava seus pensamentos. Estava prestes a se concretizar. Disso ela tinha certeza plena. Sua vida havia se transformado da noite para o dia. Estava inquieta, preocupada e, ademais, sentia-se culpada. Em seu interior, atarantado, uma voz a aconselhava a alertar seus semelhantes para o mal que estava por vir. Mas Renata receava, pensava no filho. E se a tomassem por louca? E se afastassem de seu filho? Um turbilhão de sentimentos a possuía e não conseguia decidir. O que fazer? Precisava desabafar, livrar-se do peso da responsabilidade imensa que fora depositada sobre seus frágeis ombros. Hesitante, havia contado o sonho para seu filho, porquanto naquela noite ele a viu debater-se na cama e acordar aos prantos. Não devia tê-lo feito, afinal era só um garotinho. Não obstante, ele é o seu maior amigo, companheirinho, e já desde muito pequeno guarda uma estreita ligação psíquica com Renata. E foi ele, o menino, quem a ajudou a tomar a decisão que tanto receava. Ao ver sua mãe pensativa, como se lesse seus pensamentos, o menino envolveu seu rosto com as pequeninas mãos e disse: "Mamãe, lembra daquele sonho? A senhora devia contar ele para alguém." Renata se espantou com a atitude do filho, que afinal deu sentido à voz que a incentivava a relatar sua terrível premonição. Mas não poderia contar a qualquer pessoa. Lembrou de seu amigo Andrés, que é professor universitário e considerado por ela uma pessoa séria. Ademais, Andrés conhecia e respeitava sua mediunidade. Procurou-o, convidou-o para um café. Estava visivelmente nervosa, mas o amigo a acalmou. "Renata, pode confiar em mim. Conte o sonho que lhe atormenta." Renata pôs-se então a narrar ao amigo. O sonho. Certa noite, tive um sonho absurdamente real. Eu caminhava pelas ruas da cidade quando me dei conta de uma realidade incomum e aterradora. A Terra havia sido invadida por seres extraterrestres desprovidos de qualquer sentimento. Eram frios, desconheciam a existência das emoções. Guiados unicamente pela razão, seu interesse nos humanos era a pesquisa das desconhecidas emoções. Não obstante, existia uma ordem cósmica, um conselho de notáveis, onde seres muito evoluídos, provenientes de vários mundos, reuniam-se para ditar normas no intuito de zelar pela paz cósmica e proteção dos planetas. Entretanto, a raça invasora decidiu tomar a Terra em desobediência às determinações do Conselho. Ao olhar para o céu, eu via uma enorme nave que flutuava silenciosa e ameaçadora. Seu tamanho era descomunal, podia ser avistada de qualquer lugar e todos estavam apavorados,
De fato, os seres saíam da nave-mãe em veículos pequenos com o objetivo de capturar pessoas aleatoriamente. Levavam-os para o estudo de seus corpos e de suas mentes na grande nave. Alguns não aguentaram e faleceram. Ninguém estava seguro, era pavoroso. Aqueles que não eram capturados procuravam dar seguimento às suas vidas, porém era impossível viver normalmente após a invasão. Eu não era exceção. Vi em meu sonho pessoas serem capturadas ao meu lado. Pinças como garras eram lançadas da grande nave, levando os humanos para seu interior, e eu tremia de pavor. Havia, entretanto, uma batalha entre os invasores e os seres mais evoluídos. O conselho de notáveis que cuidava dos interesses de nosso planeta. Uma guerra de proporções apocalípticas era travada, porém o tormento não cedia. Um sentimento profundo se abateu sobre mim. Não só um sentimento, uma certeza arrebatadora. Parecia haver um consenso a dominar todas as pessoas em todos os cantos do planeta. Uma atitude, tão antiga, mas relegada ao esquecimento. Uma prática desprezada pela maior parte dos habitantes da Terra, que simplesmente pautava suas vidas pelo cientificismo exacerbado, pelo pragmatismo, pelo consumismo, pela competição e pela primazia da aparência efêmera, passou de súbito a fazer novamente parte da rotina das pessoas em todo o mundo. A oração. Foi preciso reaprender que, em verdade, há uma força maior que qualquer civilização, raça ou tecnologia. E mais, que nenhuma oração retorna vazia. E assim, depois do sofrimento das súplicas, Deus ouviu o clamor de seu povo e conduziu os seres evoluídos à vitória sobre os verdugos da humanidade. Partiram os opressores e a segurança foi restabelecida. Entretanto, tal acontecimento monstruoso alterou drasticamente a humanidade, que desde então percebeu sua própria fragilidade em relação ao cosmos. Renata prosseguiu narrando seu relato ao amigo Andréas. Imaginei ter acordado, mas não no mundo real. Estava aprisionado em meu próprio sonho. Percebi então que havia um homem ao meu lado. Não o via, mas estava ali. Podia escutar sua voz, a voz de alguém que me queria bem. Não estava com medo. Um sentimento de paz se fez presente e eu resolvi questioná-lo acerca do motivo pelo qual ninguém comentava a invasão após terem sido libertados, nem cientistas, nem espiritualistas, nem a mídia. Com sua voz calma, ele respondeu que a razão do silêncio era o temor de que a ameaça houvesse sido provocada pelo próprio ser humano, que insistia em buscar formas de vida em outras partes do universo, enviando sinais na esperança de que fossem respondidos. Assim, todos se calaram, temendo que suas vibrações pudessem atraí-los de volta, ou mesmo a outros. Nesse ponto do sonho, eu finalmente acordei no mundo real, e por ter sido uma experiência tão vívida, tão pavorosa, senti-me horrorizada. O frio intenso adentrava pela janela aberta de meu quarto. Renata encerrou sua história lembrando que após o pesadelo, muitos avistamentos de OVNIs ocorreram por todo o mundo. O mestre Andréas, que tudo ouvia com muito ceticismo, aconselhou Renata a esquecer o assunto. Para ele, tudo não passou de um sonho ruim. Despediu-se sem mais delongas, deixando a moça confusa e decepcionada. A única pessoa em quem confiava para compartilhar sua visão, seu vislumbre do futuro, virou-lhe as costas.
ela retornou para seu apartamento. Triste, repreendia-se por não ter contado toda a verdade para Andréas. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez a incredulidade deva imperar. Ninguém está preparado para ouvir a verdade, a sua verdade. Algo dizia em seu coração que não deveria revelar ao professor acerca do rosto em sua janela. Era noite quando decidiu pela primeira vez, desde que acordou daquele sonho macabro, deixar a janela de seu quarto aberta, apesar do frio intenso daquelas madrugadas. Não o fizera antes por medo, porém o temor se dissipou ao perceber que teria que conviver com a sua nova realidade. Pela janela aberta do 13º andar, o ser que a espreitava pelo lado de fora todas as madrugadas, com seu rosto colado ao vidro transparente, finalmente entrou. Era um dos conselheiros, um dos notáveis. Alto, belo, suas longas vestes e seus cabelos eram brancos, os olhos de um azul profundo, um pingente feito de cristal reluzente adornava seu peito. Consigo trazia uma paz que há muito Renato não sentia. Com suas palavras doces, ele segurou suas mãos e disse: Era eu quem estava ao seu lado naquela noite quando todo o terrível porvir lhe foi revelado em sonho. Embora não pudesse me ver, sei que me ouviu, e agora é necessário que saiba que há muito contatamos pessoas como você, sensíveis, puras, de coração e de alma, com o objetivo de alertar o mundo do que se aproxima. O que viu em sonho é real, vai ocorrer. Não estamos conseguindo impedir que aconteça. Mas é vital que leve essa mensagem aos seus. Apenas as orações a Deus poderão salvar a terra. Não será uma tarefa fácil, muitos estão descrentes, muitos zombam do que não entendem. Como seu amigo Andréas. Vá, encontre uma maneira de relatar tudo o que viu a pessoas que possuem as mentes abertas. Outros como você, em todo o mundo, estão recebendo a mesma mensagem. Vá, não há mais tempo. Assim, o conselheiro se foi, deixando Renata com a importante missão de propagar a mensagem que ora ouviram. E vocês? Creem nisso? Fim. Obrigado por assistir. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem e comentem, sempre com o respeito que é característico dos inscritos do canal Senhor Fulanesto. Nos vemos num próximo relato. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.